Olá, alunos, professores e a todos que irão acompanhar a mais essa aula aí para a segunda série do ensino médio, né? Estamos tratando aí dos itinerários, dos aprofundamentos, né? Do componentes. Última aula deste componente aí, falando aí da atividade 5. Pode colocar aí na tela, Paulito, tá aí, ó. Teorias demográficas, atividade 5, desenvolvimento 2. Aula 4, né? Lembrando aí que eu sou o professor Antônio Russo Júnior, professor de Geografia aí de vocês do Centro de Mídias. O aprofundamento desta aula faz parte aí do hashtag... Opa, é o anterior... Opa, calma. É o hashtag Quem Divide Multiplica, unidade curricular número 1. Números também importam, componente curricular número 3, demografia, investigação das populações humanas. E é isso que a gente vai tratar, né? Nossa última aula aí, a nossa aula 4, né? A última aula da atividade 5, a última aula deste componente do primeiro semestre de 2022, aí tratando aí deste aprofundamento aí que vocês escolheram, aí o hashtag Quem Divide Multiplica, né? Fala muito sobre essas questões aí, no caso, né, de geografia, sobre demografia, né? Então, desde a atividade 1, vocês estão tendo aí essa relação aí com a demografia. Vamos lá para a próxima tela, aí sim, Paulito, meu querido. Tá lá, ó, teorias demográficas, as habilidades dos eixos estruturantes, faz parte aí o eixo estruturante investigação científica e as habilidades são as habilidades aí 01, 02, 03, 06 e habilidade 12. Então são essas habilidades aí que fazem parte aí, que são habilidades dos eixos estruturantes, né? Fazem habilidades do componente 3 e do aprofundamento, né? Da unidade curricular 1. E sempre lembrando, né? A descrição dessas habilidades estão aí no mapa, né? No material de apoio pedagógico aí do hashtag Quem Divide e Multiplica. Mas também temos as habilidades do currículo paulista. Vamos ver aí, ó. Tá aí na tela para vocês, pode colocar aí na tela, isso. 3 habilidades aí do currículo paulista, que são as habilidades aí da primeira à terceira série, de Ciências Humanas Sociais Aplicadas, 205, 402 e 404. E o objetivo dessa aula é compreender as teorias demográficas no contexto da sociedade, da época, e as transições demográficas influenciadas pela dinâmica populacional. Tá certo, galerinha? Então é isso aí, né? Fazendo parte de todo esse contexto, né? Nós vamos ver aí um vídeo, né? Falando aí sobre a pirâmide etária, uma viagem no tempo aí pelas características da população brasileira. Mais um vídeo aí do IBGE Explica e daqui a pouco nós voltamos. Olá, seja muito bem-vindo ao IBGE Explica. Hoje falaremos sobre a pirâmide etária. Resumidamente, uma pirâmide etária é um gráfico que mostra a distribuição de uma população por idades. De um lado fica a proporção de homens em cada faixa etária e do outro a de mulheres. A parte inferior se refere aos mais jovens e a superior aos mais velhos. Ou seja, pela pirâmide etária é possível saber qual faixa etária é predominante em uma determinada população, em quais grupos de idade há mais homens ou mulheres, se a população representada possui mais jovens, adultos ou idosos, enfim. Em um único gráfico, diversas questões sobre a composição daquela população podem ser percebidas. Como nós, aqui no IBGE, somos especialistas em Brasil, é claro que vamos falar sobre a pirâmide etária brasileira. Neste vídeo, você vai observar como ela vem se modificando ao longo das décadas, o que indica mudanças no perfil demográfico do nosso país. Então, vem com a gente! Observe, por exemplo, a pirâmide etária brasileira de 2018. A faixa em que temos mais mulheres é a de 30 a 34 anos. Já os homens são mais numerosos entre 20 e 24 anos de idade. Em ambos os sexos, as faixas com mais gente vão dos 20 aos 39 anos, caracterizando uma população predominantemente adulta. Ainda em 2018, o Rio Grande do Sul era o estado brasileiro com a maior proporção de pessoas acima de 50 anos. Já o estado de Alagoas possui uma população com maior predominância de jovens do que no país, tendo mais pessoas nas faixas etárias até os 20 e poucos anos.
Tudo isso é bem diferente do que se via em 1950, quando a faixa com maior quantidade de habitantes era a de até 4 anos de idade. Nossa pirâmide etária desse período ilustra bem porque esse tipo de gráfico tem esse nome. Possui uma base bem larga e um topo estreito, com um formato triangular característico das pirâmides. Comparando nossa pirâmide etária do meio do século passado com a atual, fica claro o quanto o aumento da expectativa de vida, a melhoria das condições de saneamento e saúde, a queda na taxa de fecundidade, além de outros fatores, trouxeram mudanças para o perfil da população brasileira, que já não é mais predominantemente jovem, apresentando nas últimas décadas uma tendência de envelhecimento populacional. Agora, se imagine a bordo do DeLorean, imortalizado no filme De Volta para o Futuro, e viaja no tempo até 2060. Nesse ano, segundo nossas projeções, o percentual da população brasileira com mais de 65 anos chegará a 25,5%, enquanto em 2018 essa proporção era de 9,2%. Já os mais jovens, na faixa de 0 a 14 anos, deverão representar 14,7% da população em 2060, frente a 21,9% em 2018. Interessante, não? Então, convidamos você a conhecer uma página do IBGE destinada exclusivamente à projeção da nossa população. Lá você pode ver como a pirâmide etária brasileira vem mudando desde 2010 até o formato que ela provavelmente terá em 2060, se mantidas as tendências observadas atualmente. É possível também selecionar dados por estado e comparar com a pirâmide etária do país. Por hoje é só. Esperamos que tenha gostado do vídeo. Compartilhe com outras pessoas que possam se interessar pelo tema e confira também os nossos vídeos sobre expectativa de vida e fecundidade no Brasil. Não se esqueça também de assinar o canal para receber mais conteúdos interessantes sobre o nosso país e a nossa população. Até a próxima! É isso aí, né? Então a gente viu, e já vimos, né, em aulas anteriores, né, até passei vídeo sobre isso, sobre a questão aí da pirâmide etária, né? O quanto é importante, né, você ter esse gráfico, né? Porque a pirâmide etária nada mais é do que um gráfico que mostra, né, a faixa etária da população de um país, de um estado, de um município e também, né, os gêneros, né? Como é que está distribuído através dos gêneros, masculino e feminino, essa população. E é interessante, né? Porque quando a gente vê a pirâmide brasileira da década de 1970, por exemplo, vai ver que, né, uma base jovem, né? Tanto é que o país é considerado um país de população jovem, né? E hoje, quando a gente observa a pirâmide etária brasileira, vê que, né, a parte central, né, onde está a faixa de adultos, tem uma maior projeção masculina e feminina em relação à base, que é mais aí de jovens, de crianças e jovens, né? Então, hoje nós consideramos aí o Brasil como um país, né, adulto, né? E a prospecção aí para 2030, 2040 de ser um país idoso. Então, isso aí são trabalhos que devem ser aí, né, unificados nessas pesquisas junto com as políticas públicas adotadas aí pelo país, né, no caso do Brasil, ou também outros países aí que fazem as suas pesquisas. Bom, agora nós vamos para os mapas, né? Vamos observar mapas que nós já observamos em atividades e aulas anteriores, mas nunca é demais sempre apresentar aí para fazer, né, uma revisão aí na nossa última aula, né, deste componente. Então vamos lá para a taxa de natalidade, né, no caso aí de 2016. Então a gente vai observar aqui, temos uma legenda, né? Então essa legenda aqui, ela vai caracterizar através das cores, né? Esse símbolo aqui, ele representa, né, por 1000. Como é taxa de natalidade, a cada 1000 habitantes, tá certo? Então nós falamos isso a cada 1000 habitantes. Então assim, no caso do Brasil, né, através da cor, a gente observa, né, que está numa relação de menos de 10, né, nascimentos, né, natalidade, a cada 1000 habitantes, né? Então, ou seja, o Brasil está naquela última projeção do mapa, né, mostrando que a taxa de natalidade do Brasil está cada vez mais diminuindo. Isso é importante, porque quando você faz uma política pública, né, você tem essa relação aí, né, de saber, né, como é que está a taxa de natalidade e também a relação da projeção do crescimento vegetativo da população, que beira aí no Brasil mais ou menos em torno aí de 1% ao ano, né? Ou seja, o Brasil
a sua população aumenta em torno de 1% ao ano em queda, né? Ou seja, vai chegar um momento que vai ter uma taxa de crescimento vegetativo negativa, né? O que é normal, né, no desenvolvimento aí dos países, como já acontece no Japão, em países da Europa, né, e nos Estados Unidos já está tendo essa projeção aí, tá certo? Vamos voltar lá para esse mapa de taxa de natalidade, que aí nós vamos ver já uma relação com o continente africano, ó lá, que tem as maiores taxas de nascimento, né? Nessa projeção aqui, né, que a gente vê de 25 a mais de 45 nascimentos a cada 1.000 habitantes. Boa parte dos países do continente africano, né, observando pela taxa de natalidade, tem um crescimento vegetativo, né, bem maior do que, por exemplo, o Brasil, tá certo? Então é importante retratar isso. Então, países que estão nessa fase de desenvolvimento, né, ou países emergentes, ainda têm uma taxa de natalidade superior aos países desenvolvidos. É lógico que países como o Brasil, né, Chile, Argentina, países emergentes aqui da América do Sul, têm a sua taxa de natalidade bem menor em relação a países do continente africano. Então as políticas públicas elas têm que ser aí, diferenciadas em relação a cada país, né, a cada estado e a cada município. Vai de acordo com as suas necessidades. E quando fala suas necessidades, a gente está falando necessidades da população. Vamos lá para a próxima tela, com outro mapa que a gente vai observar aí, que é o mapa aí da taxa de mortalidade infantil de uma média de entre 2025 a 2030, ou seja, é uma projeção. Então, por exemplo, aqui no Brasil, que está no amarelo, né, nós temos aqui uma projeção, né, significativa, mostrando aí, né, de 10 a 20 mortalidades infantis, crianças que não completaram 5 anos de idade a cada 1.000 nascimentos, tá certo? Então ainda está nessa faixa de 10 a 20, né? O ideal é ficar aqui, né? A projeção do Brasil é que chegue nessa relação, como acontece aí com países da América do Sul, né? Argentina, Chile, Uruguai, que já está nessa meta aí, como tem países como Estados Unidos, países da Europa, o Japão, né? Austrália e outros países aqui. Vamos de novo aqui, né? Dar uma reflexão aqui no continente africano, né, na qual, né, tem os números maiores aqui, de 90 até mais de 150 mortes de crianças que não completaram 5 anos de idade, né, em relação a 1.000 nascimentos. Ou seja, esse número que a gente vê aqui, né, de 9 a mais de 15% de crianças que nascem nesses países e não completam 5 anos de idade. Então, são números alarmantes, né? E precisa ser visto não só pelos países e pelos seus governos, mas também pelas instituições internacionais, as organizações como as Nações Unidas, né? Que tem lá a Unicef, né? Tem a Organização de Alimentação, tem todas essas organizações que é para o efeito humano, então tem que estar, né, vendo essa relação com o que está acontecendo, né? E investir na saúde da população desses países aí. Chad, por exemplo, tem uma taxa superior, né? A gente vê que ele está aqui na cor mais escura, né? Ele tem lá acima de 150 crianças que não completam aí 5 anos de idade e acabam morrendo em relação aí a cada 1.000 crianças aí que nasceram. Então, são números extremamente agravantes. Vamos lá para a próxima tela, que a gente vai observar a taxa de mortalidade, que ela também tem muita relação aí com a taxa de natalidade, na projeção menor, né? Então a gente vê aí o Brasil, que também tem uma relação a cada 1.000 habitantes, né? Ele está lá numa projeção de -4, né? A mortalidade aí, né? Habitantes aí, a mortalidade a cada 1.000 habitantes, né? E de novo o continente africano aí também mostrando números maiores aí, entre 8, né, a mais de 12 a cada 1.000 habitantes, né? Então é aquela questão, né, do desenvolvimento econômico relacionado aí com a população. O outro mapa que a gente vai ver aí é a expectativa de vida, que também tem muita relação com as políticas públicas aí, porque qualidade de vida tem também relação, né, com investimentos públicos nos países. Então vamos lá ver, ó. Então nós temos expectativas de vida aqui que ultrapassam
a média de 85 a 90 anos, como é o caso aí dos países, né, mais desenvolvidos na Europa, no continente da América do Norte, né, nós temos aqui o Japão, né, nós temos aqui a Austrália, Nova Zelândia, diversos países aí. O Brasil está na segunda faixa, na terceira faixa de 75 a 80 anos. Né? A média do Brasil, né, entre homens e mulheres, a expectativa de vida é de 77 anos. Né? Então já está numa expectativa elevada, poderia ser maior se não tivesse alguns aspectos sociais que fazem baixar um pouco a expectativa de vida do cidadão brasileiro. Vamos lá para um outro vídeo? Nós vamos ver o ODS 9, que fala sobre indústria, inovação e infraestrutura, para dar sequência, né, à visualização desses vídeos aí do Objetivo do Desenvolvimento Humano. Daqui a pouco nós retornamos. Olá, sejam bem-vindos à série especial do IBGE Explica sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Falaremos do objetivo número 9, Indústria, Inovação e Infraestrutura. A proposta é construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação. Para que uma sociedade consiga realizar suas atividades produtivas, é preciso que haja condições fundamentais para isso. Esse conjunto de estruturas essenciais é chamado de infraestrutura. Os seus principais elementos são os sistemas de geração e distribuição de energia, de água e saneamento, de transporte terrestre, marítimo e aéreo e de telecomunicações. Uma infraestrutura resiliente é aquela preparada para lidar com os efeitos de situações adversas e desastres como enchentes e terremotos. Várias cidades no mundo possuem estratégias para diminuir os efeitos negativos dessas situações. Por exemplo, em Kuala Lumpur, na Malásia, existe um túnel rodoviário projetado para drenar grandes volumes de água da chuva, podendo evitar inundações sem interromper o trânsito de veículos. Os serviços de infraestrutura têm que estar amplamente acessíveis à população, o que exige grandes investimentos públicos e privados. No Brasil, para que todos tenham acesso aos serviços de água e de esgoto, será preciso investir mais de 300 bilhões de reais durante 20 anos. A infraestrutura precisa funcionar de forma sustentável, usando os recursos naturais de forma consciente e pensando no seu impacto sobre o meio ambiente e as futuras gerações. E sustentabilidade é a palavra de ordem também no setor industrial. A industrialização é um processo de enorme importância para o desenvolvimento de uma sociedade, pois gera crescimento econômico, impulsiona o desenvolvimento de novas tecnologias, cria oportunidades de trabalho e, consequentemente, reduz a pobreza. Por isso, até 2030, a meta é dobrar a participação da indústria no PIB dos países em desenvolvimento. Em 2015, o valor agregado pela indústria ao PIB era de $100 por pessoa nos países menos desenvolvidos, enquanto que na Europa e na América do Norte, esse valor passava de $4.600. Entre 2000 e 2014, em quase todas as regiões do mundo, as indústrias diminuíram a emissão de dióxido de carbono, auxiliadas pelo avanço das tecnologias de eficiência energética e pelo uso crescente de combustíveis mais limpos. Esse é um ótimo exemplo da importância de investir em inovação. Aumentar os investimentos público e privado em inovação é uma das metas a alcançar, principalmente nos países menos desenvolvidos. Em 2014, os investimentos em pesquisa e desenvolvimento no mundo todo chegaram a $1,8 trilhão. Mas a diferença entre os países mais e menos desenvolvidos ainda é muito grande. Enquanto na Europa e na América do Norte o investimento médio em inovação ultrapassa 2% do PIB, na América Latina essa média não chega a 0,7%. Se você estiver assistindo esse vídeo no seu smartphone, você tem em mãos um dos resultados da combinação de inovação tecnológica, produção industrial e infraestrutura de comunicações. Em 2016, o alcance da telefonia celular se tornou praticamente universal, e 84% da população mundial já podia enviar e receber dados na velocidade da cobertura 3G. Estamos cada vez mais conectados para agir e criar um mundo sustentável para todos nós. Se ligue nos outros 16 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável aqui no nosso canal. Até a próxima! É isso aí, mais um ODS importante, essa questão de indústria, inovação e infraestrutura, porque logicamente faz com que os países cresçam, tenham dinheiro para investir e logicamente vão investir aí, né, em relações públicas, né, e a necessidade da população. Então isso aí também é mais um ODS, né, dos 17 que nós temos,
para relacionar o potencial para populações, né? Agora nós vamos falar sobre transição demográfica aí para finalizar o tema aí deste componente. Então vamos lá, ó. Transição demográfica. Então é proposta nas primeiras décadas do século XX. A teoria da transição demográfica foi formulada à luz da relação entre o crescimento populacional e o desenvolvimento socioeconômico. Segundo essa teoria, o desenvolvimento econômico e o processo de modernização das sociedades estariam na origem das mudanças nas taxas de natalidade e de mortalidade verificadas em países europeus, com consequentes mudanças nos ritmos de crescimento populacional. Então tem muito a ver com a questão aí socioeconômica, né? Essa transição demográfica também é uma teoria, né? Ela foi lançada lá no início aí do século XX, né? Mais ou menos aí em 1930, 1940, para combater, na realidade, bater de frente com as outras teorias, né? A teoria, principalmente lá a teoria malthusiana, dessa questão aí do desenvolvimento, né? Que se falava aí quanto os alimentos e a população, né? Como crescia desproporcionalmente os alimentos em relação à população, né? Então a transição demográfica, ela tem um gráfico, que é o que a gente vai apresentar aí na próxima tela aí para vocês. Aí tá aí os 5 estágios da transição demográfica. No estágio 1, que é mais ou menos da época da Europa, lá no início da Revolução Industrial, nós temos aí, né, a gente vê, né, a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade muito próxima, né, ou seja, em níveis elevados, o que fazia com que a população ficasse aí num patamar baixo, né? Então nós temos taxa de natalidade alta, taxa de mortalidade alta e um crescimento aqui, ó, a pirâmide etária, mostrando aí, ó, estável ou lento. No estágio 2, que é mais ou menos aí no período aí da Segunda Guerra Mundial, nós temos uma taxa de natalidade alta, como a gente vê aqui, ó, uma queda bem rápida e abrupta aí da taxa de mortalidade, mostrando aí um crescimento vegetativo elevado da população mundial em relação à primeira fase da transição. Então, um rápido crescimento populacional gerando uma pirâmide etária mais triangular. Na terceira fase, que é o estágio 3, nós temos novamente uma queda na taxa de natalidade, né, uma taxa de mortalidade no nível também em queda, mas, né, já chegando numa lentidão maior nessa queda, e o crescimento vai diminuindo, mostrando aí nessa pirâmide etária. O estágio 4, ambas das taxas são baixas, tá? Projetando um crescimento vegetativo bem pequeno, né? Chegando até ficar negativo em alguns países mais desenvolvidos, né? Então tem aqui em queda e depois disponibiliza. No estágio 5, que alguns países desenvolvidos já entraram, tem aí sua queda, principalmente na taxa de natalidade, uma estabilidade na taxa de mortalidade, faça com que o crescimento vegetativo seja negativo. Em outros países, né, que entraram na faixa da transição aí do 5º estágio, ainda tem uma projeção positiva do crescimento vegetativo, né, tendo aí, né, uma pouca mudança aí na pirâmide etária. Mas são poucos os países que estão nesse 5º estágio, tá? A maior parte dos países estão entre o 3º e o 4º estágio. O Brasil está no 4º estágio, tendo uma probabilidade para ir para o 5º estágio, tá certo? Já vamos lá para a próxima tela, né? Falando aí continuando sobre a transição demográfica, põe aí por gentileza. A tese de que o desenvolvimento econômico seria condição necessária para a redução das taxas de mortalidade e natalidade nos diferentes países foi questionada e rejeitada. Ao longo do século passado, as diferentes experiências de evolução da natalidade e mortalidade evidenciaram que a transição demográfica não ocorre da mesma forma entre as diversas sociedades. Então é isso que tem que ser analisado, né, que foi colocado, né, nessas 5 fases de transição. Então, né, como é importante retratar. Não quer dizer que a gente condene as teorias demográficas, porque a gente tem que lembrar que as teorias demográficas surgem em momentos da sociedade, em épocas diferentes do que nós temos hoje.
Então, tecnologias que nós temos hoje, por exemplo, na agropecuária, não se tinha na época de Malthus. Então, claramente, ele pensou nessa relação do aumento populacional e aquela produção que basicamente era de subsistência, né? Então, precisa relacionar esses aspectos. E, logicamente, outras teorias apareceram em outros aspectos sociais, inclusive até com ideologias, né, teóricas de teóricos da época, né? Então, a gente tem que lembrar, né, dessas situações. Então, depende muito do momento e depende muito do pensamento também ideológico que se tinha nessas épocas aí, tá certo? Vamos lá para uma outra imagem, que é a pirâmide etária de acordo com a fase de transição. Então, voltando aqui, ó, nós temos aqui as faixas etárias, tá? Aí nós temos aqui, né, o que é azul são os homens e o rosa as mulheres. Então, nessa primeira fase, nós temos aí a pirâmide jovem, né? A gente percebe aqui, né, a maior parte na pirâmide jovem, alta taxa de natalidade e mortalidade, como a gente viu anteriormente. É um resuminho do que a gente viu anteriormente. Já no segundo estágio, na segunda fase, pirâmide adulta, né, dá uma equilibrada, né, nessa relação aqui, ó, tá? Já vai equilibrando, vai aumentando essa parte principalmente, né? Alta taxa de natalidade e queda na taxa de mortalidade. Já numa pirâmide rejuvenescida, que é a terceira fase que a gente fala, queda de natalidade, né, na taxa de natalidade e manutenção da baixa taxa de mortalidade. Né, e uma pirâmide mais arredondada, né? Por quê? Porque nós temos os idosos aumentando aí, tanto entre homens e mulheres. E uma pirâmide envelhecida, taxa de natalidade e mortalidade muito baixa, mostrando a diminuição dos jovens, né, e o aumento, né, o aumento principalmente dos idosos, né, e aí, né, os adultos aí se transformando, né, os jovens se transformando em adultos e adultos se transformando em idosos, e a projeção aí de boa parte dos países do mundo a partir de 2050 está nessa quarta pirâmide, tá certo, pessoal? Bom, eu vou só mostrar para vocês uma sugestão de vídeo, tá? Nós não vamos passar agora, é somente uma sugestão. Tem aí o ODS 14 que vocês depois podem assistir para complementar essa aula, tá? Que aí vocês vão ver vida na água, né? Porque também tem importância com a nossa relação, tá certo, pessoal? E aí, para finalizar de vez o componente e essa atividade, tem aí orientações para os alunos trabalharem aí como sugestão. Então, nós temos aí a sistematização, que está aí, ó. Para a última etapa, organize com os estudantes a apresentação de um cartaz ou portfólio virtual com o problema e possível solução para a turma. Oriente os estudantes quanto ao modelo, tempo e organização da apresentação. Recomendamos as seguintes etapas de apresentação: contextualização do problema, macro, apresentação da situação, problema, micro, questão norteadora do problema e possíveis soluções, e combine ainda como será o processo avaliativo deste fechamento. Pode-se fazer uma finalização, né, com a apresentação de cartazes, tendo aí uma retomada da produção textual elaborada na primeira semana sobre as percepções do estudante em relação ao componente. Com isso, incentive a autoavaliação, levando aos estudantes e perceberem o seu protagonismo e desenvolvimento na trajetória do componente. E para finalizar, uma avaliação que o professor pode discutir com a turma os critérios e procedimentos que serão utilizados para a avaliação do processo de ensino-aprendizagem dos estudantes. Sugerimos que utilize uma avaliação processual dos estudantes para que você perceba a evolução na aprendizagem das habilidades trabalhadas neste componente. Entendemos importante também avaliar o desenvolvimento de atitudes como a interação e cooperação para a realização dos trabalhos solicitados. E é isso aí, galera. Finalizamos esse componente. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês. E aí teremos aí, né, uma continuidade aí no segundo semestre. Um forte abraço a todos e até a próxima.